Em 1923, Florence Scovel Shinn simplesmente parou de manifestar por 11 dias. Cancelou todas as suas afirmações poderosas. Guardou os papéis onde anotava seus desejos. Não pronunciou uma palavra sequer de poder. E quando retomou, manifestou, em apenas 48 horas, aquilo que tentava alcançar há 9 meses. Aqueles 11 dias de silêncio trouxeram mais resultado do que 270 dias de afirmações diárias. Por quê? Porque ela sentiu algo que 99% das pessoas ignora. Um sinal divino. Um aviso espiritual. Que se você continuar manifestando quando ele aparece, vai atrair exatamente o oposto do que você deseja. E Florence descobriu isso da pior maneira possível. Você já fez uma afirmação poderosa e sentiu um peso, uma resistência, que não é dúvida, não é medo, mas parece um freio de mão espiritual puxado? Todos ensinam, persista, continue. É só resistência do ego. Mas Florence descobriu algo e mudou completamente a força da cocriação como conhecemos. Ela descobriu que existe um momento sagrado, onde parar é mais poderoso que persistir, onde o silêncio manifesta mais do que 1000 afirmações. E se você está sentindo isso, agora, este vídeo pode salvar meses da sua jornada espiritual. Os números são assustadores. Florence documentou 147 casos de pessoas que manifestaram desastres, porque ignoraram os sinais de parar. Não estou falando de não conseguir. Estou falando de conseguir exatamente o oposto. Mulher afirmando amor, atraiu traição. Homem decretando abundância, perdeu o emprego. Pessoas afirmando saúde, desenvolvendo doenças. Florence chamava isso de lei da reversão. Quando você manifesta do estado errado, o universo inverte sua intenção. Você pede luz, recebe escuridão multiplicada. E tinha 3 sinais que ela identificou. 3 alertas espirituais claros. Se você sentisse deveria pausar por 24 horas. Se sentisse 2, pausar por 7 dias. Se sentisse os 3 ao mesmo tempo. Florence dizia, pare tudo por no mínimo 21 dias e passe por um ritual de limpeza. Porque nesse ponto, sua energia de manifestação estava tão contaminada que cada afirmação nova criava mais bloqueio. Mas antes de revelar os 3 sinais, você precisa entender por que Florence levou tanto tempo para descobrir isso. Porque ela cometeu o erro que quase destruiu sua vida espiritual. E foi uma mulher chamada Beatriz que a salvou. São Paulo, março de 1922. Florence estava no auge. Consultora espiritual mais procurada da Avenida Paulista. Dezenas de clientes manifestando milagres. Suas afirmações funcionavam para todos. Para todos, exceto para ela mesma. Ela vinha afirmando há 11 meses. Algo profundamente pessoal. Não documentou exatamente o que era, mas seus diários sugerem que envolvia a harmonia familiar e uma quantia específica de dinheiro. Ela afirmava todo dia às 5 da manhã. Escrevia 33 vezes. Falava em voz alta. Visualizava. Sentia. Usava todas as técnicas que ensinava. E nada. 0. Pior que 0. A situação estava se deteriorando. A família mais distante. O dinheiro mais escasso. Era como se cada afirmação empurrasse o desejo para mais longe. Até que uma cliente chamada Beatriz chegou para a consulta e disse algo que mudaria tudo. Beatriz tinha 52 anos. Viúva. Financeiramente quebrada. Veio procurar Florence desesperada. Mas quando começaram a sessão, Florence notou algo estranho. Beatriz parecia em paz, calma profunda.
Não tinha aquela agonia espiritual que pessoas em crise trazem. Florence perguntou: "Você já tentou manifestar antes?" Beatriz respondeu: "Tentei por 8 meses. Afirmações, decretos, tudo. Então parei." Florence se inclinou para a frente. "Por que parou?" E Beatriz disse algo. E ficou gravado nos diários de Florence, palavra por palavra, porque eu senti que Deus estava me pedindo para calar. Não era bloqueio, era convite ao silêncio. Quando parei de pedir, Ele começou a prover. Florence ficou em silêncio. Aquilo ressoou em algo profundo. Ela mesma vinha sentindo exatamente isso há semanas. Um peso ao afirmar. Uma sensação de estar forçando. Mas ignorava. Porque todos os mestres dizem: persista, nunca desista. Fé inabalável. Mas e se fé verdadeira? Às vezes significa confiar no silêncio. Aquela noite, Florence não afirmou, pela primeira vez em 11 meses, e sentiu alívio imediato, como se tirasse um peso de 50 quilos das costas. Dormiu melhor que em meses. Acordou com clareza mental, que não tinha há tempos. Mas a mente começou a sabotar. Você está desistindo? Onde está sua fé? Você vai perder tudo se parar agora. Florence lutou contra o impulso de retomar. E aí veio o primeiro sinal. O sinal que ela posteriormente chamaria de sinal do coração pesado. Toda vez que pensava em retomar as afirmações, sentia opressão no peito. Não era ansiedade, não era medo. Era como se uma mão invisível pressionasse seu coração, dizendo: ainda não. Ela passou 11 dias em silêncio espiritual. Não afirmou, não decretou, não visualizou. Apenas agradeceu. Gratidão pura, sem pedidos. E no 12º dia, acordou às 4 da manhã. Com clareza cristalina sobre exatamente o que fazer. Escreveu uma afirmação totalmente diferente. Curta, simples. E sentiu. Leveza. Falou em voz alta uma vez. Só. E 48 horas depois, manifestou. A família ligou querendo reconciliação. O dinheiro chegou de forma totalmente inesperada. E Florence ficou chocada. 11 meses forçando, nada. 11 dias em silêncio. Uma afirmação leve, milagre instantâneo. Ela precisava entender por quê. E começou a estudar todos os seus clientes, todos os casos, e descobriu o padrão. Ela percebeu que a manifestação funciona como música. Tem notas e tem pausas. Se você toca sem parar, vira barulho. As pausas criam a melodia. O silêncio dá poder ao som. E na manifestação espiritual, é igual. Afirmação contínua sem pausa. Vira ruído energético. Poluição espiritual. O universo para de ouvir. Porque você para de ouvir o universo. E os 3 sinais eram os avisos divinos, pedindo a pausa. O primeiro sinal, Florence chamou de coração pesado. Você sente peso no peito ao afirmar. Não é tristeza, não é desânimo. É peso literal, como se algo pressionasse por dentro. Muitos confundem com resistência do ego e forçam mais. Erro fatal. Florence descobriu que esse peso é o subconsciente dizendo: sua frequência está errada neste momento. Você está emitindo do lugar errado. O segundo sinal: cansaço espiritual. Você acorda já cansado de manifestar. Afirmações viram obrigação. Você faz por fazer, sem sentir, sem vibrar, automatizado. Florence dizia: quando a manifestação vira tarefa, ela morreu. Porque manifestação verdadeira é expansão, não esforço. Se você está exausto, é porque está manifestando da vontade pessoal, em vez do fluxo divino. E o terceiro sinal,
o mais perigoso. Florence chamava de dúvida quieta. Não é a dúvida barulhenta, que grita. Isso não vai funcionar. É uma dúvida sussurrada, profunda, que não questiona a força da cocriação. Questiona se este desejo específico é seu caminho verdadeiro. É a alma sugerindo. Talvez você esteja manifestando o desejo do ego, não o propósito divino. Florence documentou 89 casos, onde pessoas sentiram os 3 sinais e ignoraram. Todas manifestaram, mas manifestaram versões distorcidas. Uma mulher desejava um homem específico. Ela sentiu os 3 sinais. Continuou insistindo e conseguiu o homem. Casou-se e o casamento foi um inferno, porque o homem não era compatível com ela. Ela só queria provar que era capaz. Outro homem ambicionava riqueza rápida, sinais, gritando para parar. Ele ignorou. Ganhou dinheiro em um negócio duvidoso. Perdeu tudo em um processo judicial. Calma, porque agora vou revelar por que esses sinais aparecem. E quando você entender o mecanismo espiritual por trás deles, vai mudar completamente a forma como você concretiza seus sonhos. Florence Scovel Shinn descobriu algo sobre o subconsciente que ninguém estava ensinando. E tem a ver com o que ela chamava de memória energética. Cada afirmação poderosa que você faz cria uma impressão no subconsciente, como uma marca. Se você afirma a partir de um estado de expansão, alegria, fé verdadeira, a marca é luminosa. Mas se você afirma a partir da falta, desespero, necessidade, a marca é sombria. E aqui está o problema. As marcas se acumulam. Você não as apaga automaticamente. Então, se você passou meses afirmando a partir da falta, seu subconsciente está cheio de marcas sombrias. E essas marcas começam a contaminar até mesmo as afirmações boas. É como um copo de água cristalina. Você adiciona uma gota de tinta, outra. No início, você nem nota. Mas depois de 100 gotas, a água está escura e não adianta adicionar água limpa. Você precisa parar, esvaziar o copo, limpar, recomeçar. Os 3 sinais são o universo dizendo: seu copo energético está saturado. Pare de adicionar. Limpe primeiro. E quando Florence entendeu isso, criou o protocolo de silêncio. Era simples, mas poderoso. Primeiro, pare imediatamente com todas as suas afirmações poderosas. Segundo, entre em gratidão pura por 21 dias. Não peça nada novo. Apenas agradeça pelo que você já tem. Terceiro, observe seus pensamentos sem julgar. Veja quais medos, crenças limitantes, memórias de fracasso estão surgindo. Quarto, perdoe. Perdoe a si mesmo por afirmações desesperadas. Perdoe o universo por parecer lento. Perdoe todos os envolvidos no seu desejo. E quinto, o mais importante, pergunte à sua alma, não ao ego. Florence ensinava uma pergunta específica. Este desejo vem do meu coração verdadeiro ou da minha ferida tentando se curar? Porque muita gente concretiza sonhos para tapar buracos emocionais. Quer dinheiro para provar seu valor, quer amor para curar o abandono, quer sucesso para se vingar de quem duvidou. Esses desejos vêm da ferida. E quando vêm da ferida, mesmo que se concretizem, não curam, só aumentam o vazio. Florence teve uma cliente chamada Renata. Afirmava prosperidade há 18 meses. Nada. Sentindo os 3 sinais. Mas forçando. Florence aplicou o protocolo. Renata parou com tudo. 21 dias de silêncio e gratidão. No dia 17, ela teve uma realização devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Ela não queria dinheiro. Ela queria a aprovação do pai,
que já havia falecido. Queria provar que merecia o amor dele sendo bem-sucedida. Quando percebeu isso, chorou por horas. Mas algo mudou. Ela perdoou o pai, perdoou a si mesma. Soltou o desejo de provar. E 4 dias depois, terminou os 21 dias. Esperou mais 3 dias em silêncio. Até sentir leveza verdadeira. Aí afirmou de novo. Mas a afirmação era diferente. Não vinha da falta. Vinha da suficiência. Ela não precisava mais do dinheiro. Apenas se abria para ele fluir. Se fosse o desejo divino. E em 11 dias, uma herança inesperada. Não do pai. De uma tia distante que ela nem lembrava. Florence ficou fascinada com o padrão. A concretização de sonhos acontecia sempre depois que a pessoa soltava a necessidade doentia. E soltar não significa desistir. Significa afirmar do lugar certo. Ela escreveu em seu diário: concretização de sonhos. Forçada é manipulação espiritual. Concretização de sonhos verdadeira é alinhamento divino. Você não arranca frutas verdes da árvore. Você espera amadurecer e colhe. O mesmo com os desejos da alma. Mas ela identificou uma armadilha. Muitas pessoas usavam a pausa como desculpa para fugir. Sentiam desconforto e diziam: vou parar porque é um sinal divino. Mas não era um sinal. Era só preguiça espiritual. Como diferenciar? Florence criou um teste simples. Se a pausa traz alívio e clareza, é divina. Se traz culpa e confusão, é o ego fugindo. Pausa divina expande. Pausa do ego contrai. E tinha outro detalhe crucial. Os sinais não apareciam sempre. Só quando você estava concretizando sonhos a partir do estado errado. Ou o tempo ainda não estava certo. Ou o desejo precisava ser refinado. Se você está afirmando algo alinhado, no tempo certo, a partir do coração verdadeiro, não há sinais. Há só um impulso de continuar. Energia crescente. Alegria ao afirmar. Florence dizia: se você acorda animado para afirmar, continue. Se acorda resistindo, pare. Seu corpo espiritual sabe antes da mente. Ele capta frequências que o intelecto não alcança. Quando você ignora o corpo espiritual, é como dirigir com os olhos vendados, confiando só no GPS. Você pode seguir as instruções, mas vai bater. E aqui está a parte em que 99% erra. Eles param, mas param mal. Param com raiva. Param reclamando que nada funciona. Param duvidando da força da cocriação. E isso contamina ainda mais. Florence ensinava: pare com gratidão. Agradeça pela pausa. Agradeça pelo sinal. Agradeça pelo cuidado divino, te protegendo de concretizar sonhos de forma errada. Quando você para assim, a limpeza acontece 10 vezes mais rápido. Ela tinha outro caso documentado. Um homem chamado Ricardo. Afirmava um parceiro de negócios específico há 2 anos. Nada acontecia. Ele sentia um peso terrível no peito toda vez que afirmava. Mas como investiu tanto tempo, não queria parar. Afinal, seria desperdiçar 2 anos. Certo? Errado. Florence explicou. Tempo investido na direção errada não vira razão para continuar. Vira razão para parar mais rápido. Ricardo finalmente parou. 30 dias de silêncio total. Protocolo de limpeza. E no meio do processo, ele entendeu. Ele não queria aquele parceiro. Ele queria validação. Queria provar para o mercado que conseguia atrair gente de alto nível. Era ego puro. Quando viu isso, mudou tudo. Afirmou sem fixar em uma pessoa. Pediu o parceiro certo, não o específico. E em 18 dias, conheceu alguém infinitamente melhor. Uma sociedade que dura até hoje. Florence observou que os maiores erros na concretização de sonhos vêm da fixação.
Quando você fixa em uma pessoa específica, uma data específica, uma forma específica, você amarra o universo. E o universo não gosta de ser amarrado. Ele tem rotas melhores, atalhos que você não vê. Mas se você afirma a pessoa X até 31 de dezembro, você bloqueia a pessoa Y, que poderia aparecer em 15 de janeiro, sendo 1000 vezes melhor. Os 3 sinais geralmente aparecem quando você está fixado, porque a fixação vem do medo de não ser suficiente. Se eu não casar com essa pessoa, nunca mais vou achar alguém. Se eu não conseguir este emprego, vou morrer pobre. Se eu não concretizar este sonho até esta data, a vida acabou. Florence chamava isso de adoração do específico. Você transforma um detalhe em um Deus. E qualquer coisa que vira Deus além do divino se torna um ídolo. E ídolos sempre decepcionam. Mas e se o desejo for genuíno? E se vier da sua alma verdadeira? E mesmo assim você sente os sinais? Florence dizia: então o tempo está errado. Você está certo. O desejo está certo. Mas a estação ainda não chegou. É como plantar manga em julho. A semente é boa. Você é um bom jardineiro. Mas é inverno. Espere a primavera. Na concretização de sonhos, também existem estações. Florence Scovel Shinn ensinava que cada desejo tem um tempo de gestação. Desejos pequenos, dias, médios, semanas, grandes, meses ou até anos. E você não acelera uma gestação verdadeira. Pode estimular, pode nutrir, mas não pode forçar o nascimento antes da hora. Um bebê de 6 meses não sobrevive bem fora do útero. Uma concretização de sonhos de 6 meses, forçada aos 3. Vem com defeito. Os sinais divinos servem para proteger você de um parto prematuro espiritual. Quando você sente um peso, cansaço, uma dúvida silenciosa, é o universo dizendo: ainda está gestando. Deixe no útero energético mais um pouco. Vai nascer forte, completo, no tempo divino. Mas todo mundo quer cesariana espiritual. Quer arrancar a concretização de sonhos à força, porque tem pressa. E aí nasce. Mas nasce frágil. Precisa de terapia intensiva energética. Dá mais trabalho do que alegria. Florence Scovel Shinn teve uma aluna que ignorou todos os sinais. E o resultado foi devastador. E essa história precisa ser contada. Porque pode estar acontecendo com você agora mesmo, sem que você perceba. O nome dela era Renata. Empresária, 38 anos. Fazendo afirmações poderosas para a expansão do negócio há 14 meses. Diretos. Sentindo os 3 sinais todos os dias. Há pelo menos 4 meses. Peso no peito. Exaustão espiritual. Dúvida profunda se aquele era realmente o seu caminho. Mas ela tinha investido tanto. Tempo, energia, dinheiro em cursos da força da cocriação. Como parar agora? Renata forçou. Fazia as afirmações poderosas mesmo com náusea. Mesmo sem sentir nada. Automatizada. E sabe o que aconteceu? Ela conseguiu expandir o negócio. Abriu 3 filiais. Contratou 20 funcionários. Conseguiu investimento. De fora. Parecia um milagre da força da cocriação. Mas por dentro, um pesadelo absoluto. Renata desenvolveu síndrome do pânico. Insônia crônica. O negócio drenava toda a sua energia. Ela manifestou a prisão perfeita, disfarçada de sucesso. Porque manifestou do lugar errado. Florence Scovel Shinn escreveu sobre esse caso com detalhes dolorosos. Renata veio até ela esgotada, pedindo ajuda. Florence perguntou: você sentiu os sinais? Renata confessou: todos, desde o começo. Mas pensei que era medo do sucesso. Florence balançou a cabeça. Não era medo.
Era sabedoria. Seu espírito sabia que esse caminho ia te destruir. Você forçou a porta, entrou e ficou presa na sala que não era sua. E Florence fez algo radical. Mandou Renata fechar tudo, vender as filiais, demitir, voltar ao tamanho original. Renata resistiu, mas vai parecer fracasso. Florence respondeu com uma frase que ficou nos diários. Sucesso forçado é fracasso disfarçado. Sucesso verdadeiro traz paz, não prisão. Renata obedeceu, fechou, vendeu, voltou ao básico e pela primeira vez em 2 anos, dormiu a noite inteira. 6 meses depois, Renata estava bem. Negócio pequeno, mas saudável, sem estresse, sem pânico. E aí, do lugar de paz, ela fez afirmações poderosas de novo. Mas dessa vez diferente. Pediu crescimento orgânico, no tempo divino, sem forçar. E em 1 ano cresceu mais do que tinha crescido forçando. Mas cresceu sustentável, com alegria, sem se destruir. Florence Scovel Shinn aprendeu com casos assim, que a concretização de sonhos não é sobre conseguir. É sobre conseguir do jeito certo. Você pode concretizar qualquer coisa. Mas se concretizar do estado errado, você vai sofrer. Tendo. É melhor não ter em paz do que ter em tormento. Os 3 sinais divinos protegem você disso. Eles dizem: para. Esse caminho vai te dar o que pede, mas vai cobrar sua alma. Agora vem a pergunta que todos fazem. Mas e se eu realmente preciso concretizar rápido? Emergência financeira, problema de saúde, situação urgente. Não tenho tempo para pausar 21 dias. Florence Scovel Shinn tinha resposta para isso também. E ela dizia: justamente quando você acha que não pode parar, é quando mais precisa parar. Urgência desesperada é o pior estado para concretizar. É garantia de desastre. Pensa assim. Você está dirigindo a 180 km por hora. Vê um sinal de perigo na estrada. Você acelera ou freia? Óbvio que freia. Mas na concretização de sonhos, as pessoas aceleram. Estou desesperado. Então vou fazer afirmações poderosas mais forte, mais rápido. Errado. Desespero multiplica bloqueio. Florence dizia: se você tem 1 hora antes do desastre, use 50 minutos para se acalmar e 10 para fazer as afirmações poderosas certas. Vai concretizar mais do que 60 minutos em pânico. Ela tinha uma técnica específica para emergências. Chamava de afirmação poderosa de rendição. Era curto, direto e poderoso. Funciona assim. Você para tudo, respira fundo 3 vezes e declara em voz alta: eu me rendo ao caminho divino. Eu confio no tempo divino. Eu recebo a solução perfeita agora, ou algo ainda melhor. Pronto. 3 frases. Depois, solta. Não fica ruminando. Não fica checando. Solta e age no que consegue controlar humanamente. Florence Scovel Shinn documentou 34 casos de emergências resolvidas com a afirmação poderosa de rendição. Um deles particularmente impressionante. Homem devendo $50 mil, cobradores batendo na porta. Ele estava em pânico fazendo afirmações poderosas para atrair dinheiro havia semanas. Nada. Pior. Mais dívidas aparecendo. Veio até Florence desesperado. Ela ensinou a afirmação poderosa de rendição. Ele resistiu. Só isso? Florence. Só isso. Mas com fé verdadeira. Ele fez. Se rendeu. Parou de fazer afirmações poderosas freneticamente. E 72 horas depois, um conhecido que devia para ele há 6 anos apareceu do nada querendo pagar. Exatos $50 mil. Ele tinha esquecido que havia emprestado
o devedor teve prosperidade súbita e lembrou da dívida antiga. Coincidência? Florence dizia: não existe coincidência, existe sincronicidade. E a sincronicidade flui quando você sai do desespero e entra na confiança. Mas atenção, rendição não é desistência. Rendição é a sabedoria de soltar o controle neurótico e confiar no fluxo maior. Desistência é amargura. Rendição é paz. Se você parou e sente raiva, não é rendição. Se parou e sente alívio, é rendição verdadeira. Florence Scovel Shinn era clara. O sentimento revela a fonte. Paz vem de Deus. Raiva vem do ego ferido. E tem outro ponto que ninguém fala. Às vezes o universo cria os 3 sinais divinos propositalmente para testar a sua fé. Para ver se você confia cegamente ou só confia quando vê resultado. Florence Scovel Shinn passou por isso várias vezes. Ela fazia afirmações poderosas para algo. Os sinais apareciam. Ela pausava. E depois descobria que era teste. Não tinha que parar permanentemente. Só recalibrar. Como saber se é teste ou ordem de parada? Florence Scovel Shinn ensinava: se depois de 21 dias de limpeza você retoma e os sinais sumiram, era teste. Você passou. Continue. Mas se retoma e os sinais voltam ainda mais fortes, é ordem divina. Esse caminho não é seu. Solte. E tem beleza nisso. Porque quando você solta o que não é seu, abre espaço para o que é seu chegar. Ela teve o caso de uma mulher fazendo afirmações poderosas para casar com um homem específico. Sinais gritando para parar. Ela parou, limpou, retomou. Sinais voltaram. Parou de novo. Chorou. Brigou com Deus. Por que não pode ser ele? E na raiva, ela gritou: tá bom, eu solto. Se não é para ser, que não seja. Mas me dá alguém melhor que ele. E 11 dias depois, ela conheceu um homem que fez aquele período parecer brincadeira de criança. Casou-se. 40 anos juntos, até ela falecer. E ela agradecia eternamente por Deus ter fechado a porta errada. Os sinais são portas divinas fechando, e toda porta fechada por Deus libera você para a porta certa. Mas a gente fica tentando arrombar a porta fechada, em vez de procurar a aberta. Florence dizia: se você está forçando, é porta errada. Porta certa abre suave. Pode até ter desafios, mas flui. Tem graça. Porta errada é luta constante. Mesmo quando abre, range. Mesmo quando entra, é desconforto. Agora, o ritual de limpeza que Florence criou depois de anos testando, esse é o protocolo exato para limpar contaminação energética de afirmações poderosas, desesperadas. Presta atenção, porque isso pode mudar tudo. Primeiro dia, você para todas as afirmações poderosas. 0. Nem agradecimento ainda. Só silêncio. Observa seus pensamentos, sem julgar. Deixa vir medo, raiva, frustração. Não reprime. Não concretiza contra. Só observa. Dia 2 ao 7. Gratidão pura. Todo dia. Escreve 11 coisas que já tem e está grato. Não pode ser genérico. Tem que ser específico. Não escreva: grato por saúde. Escreva: grato porque meu coração bateu 100.000 vezes hoje sem eu pedir. Grato porque meus pulmões não pararam enquanto eu dormia. Especificidade ativa. Sentimento verdadeiro. Dia 8 ao 14. Perdão profundo. Perdoa a si mesmo por ter manifestado em desespero. Perdoa pessoas envolvidas no desejo. Se quer dinheiro porque alguém te deixou pobre, perdoa essa pessoa. Se quer amor porque alguém te abandonou, perdoa. Perdão não é dizer que estava certo. É soltar o veneno que está te matando. Dia 15 ao 21.
Refinamento do desejo. Pergunta à sua alma: o que eu realmente quero? Por baixo do dinheiro. O que quero? Segurança. Por baixo do relacionamento. O que quero? Ser visto. Por baixo do sucesso. O que quero? Importar. E então, decreta a essência. Não a forma. Eu decreto segurança divina. Eu decreto ser visto pelo divino. Eu decreto que minha vida importa. E no dia 22, você espera. Não decreta nada. Só espera sinal. Se acordar com leveza. Impulso verdadeiro. Alegria em decretar. Pode retomar. Mas se acordar ainda resistente, espera mais 7 dias. Não tem pressa. Florence dizia: 1 semana a mais em silêncio. É nada comparado a anos manifestando errado. Teve cliente dela que fez o protocolo. E no dia 22, não sentiu nada. Nem leveza, nem peso. Nada. Ficou confuso. Florence explicou: neutralidade é sinal de continue esperando. Você está no intervalo entre estações. Nem inverno, nem primavera. Outono espiritual. Deixe as folhas caírem. Quando sentir botões novos brotando, você sabe. E o que fazer durante a pausa além do protocolo? Florence dizia: viva. Simplesmente viva. Trabalhe. Durma. Coma. Ria. Pare de viver em função de concretizar. A vida não é ensaio para quando você conseguir o desejo. A vida é agora. Se você adia viver até concretizar, você perdeu o sentido. Concretização serve para melhorar a vida que já está boa, não para consertar a vida quebrada. E aqui está a virada final, que ninguém espera. Florence descobriu que as concretizações mais poderosas dela aconteceram justamente nos períodos de pausa. Não quando ela estava decretando, quando estava em silêncio. Porque o universo não concretiza quando você grita. Concretiza quando você ouve. E você só ouve no silêncio. Ela estava em pausa de 30 dias, depois de sentir os sinais sobre o projeto de livro. Não decretava, não afirmava. Só agradecia e vivia. E num desses dias, caminhando no Parque Ibirapuera, veio um insight de outro livro, completamente diferente, melhor, mais alinhado. Ela nem estava procurando, só veio. E esse livro se tornou o mais vendido dela. Se ela tivesse forçado o primeiro, nunca receberia o segundo. Os sinais não são punição, são proteção e redirecionamento. Deus fecha o caminho que vai te machucar, abre o caminho que vai te realizar. Mas você precisa confiar o suficiente para soltar, quando Ele pede. Florence dizia: fé verdadeira não é acreditar que você vai conseguir o que quer. É acreditar que Deus vai dar o que você precisa, mesmo quando parece diferente do que quer. Você acabou de descobrir os 3 sinais que 99% ignora. O protocolo de 21 dias que limpa a contaminação energética. E a verdade de que parar no momento certo é mais poderoso que persistir no momento errado. Essa sabedoria foi ocultada por décadas. Porque a indústria da força da cocriação quer que você fique decretando sempre. Comprando curso, comprando cristal, comprando mais técnica. Mas Florence revelou: às vezes a técnica mais poderosa é nenhuma técnica. É silêncio sagrado. Se esse vídeo te mostrou algo que nenhum curso ensinou, se você viu sua jornada de concretização com olhos novos, honre essa mensagem. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: essa verdade merece circular. Poucos canais revelam que parar pode ser mais espiritual que persistir. Cada contribuição cria ondas de abundância segundo a lei da circulação que Florence ensinou. Você não é só espectador. Você é guardião dessa sabedoria. E agora, a técnica final.
A afirmação poderosa que Florence usava ao retomar, depois da pausa. É diferente de tudo que você já ouviu. 3 frases. Primeira, eu me abro para o caminho divino, mesmo se for diferente do que planejei. Segunda, eu confio no tempo divino, mesmo se parecer lento. Terceira, eu recebo a bênção perfeita para minha alma, não para meu ego. Diz isso em voz alta agora. Sente a diferença. Quando você manifesta assim, você tira o universo da caixa. Você permite milagres que não cabem no seu plano pequeno. Florence concretizou coisas que nunca pediu, porque eram maiores que sua imaginação. E só vieram porque ela tinha a humildade de dizer: Deus, me surpreenda. Dê o melhor do que sei pedir. E tem uma última coisa. Se você está sentindo os 3 sinais agora, enquanto assiste, esse vídeo não é coincidência. É confirmação. É o universo dizendo através de mim: para, limpa, recalibra. Você está mais perto do que imagina, mas indo na direção errada. 3 graus de desvio. E você chega em continente diferente. Corrige agora, enquanto é pequeno. Comenta embaixo: eu paro. Se você vai fazer o protocolo de 21 dias, comenta continuo. Se você vai ignorar os sinais e persistir, não tem julgamento. Só quero ver quem escolhe sabedoria, e quem escolhe teimosia, e quem escolher eu paro. Eu respondo pessoalmente com mais orientação. Faça parte dos 1% que escuta antes de quebrar. A escolha é sua. Mas lembra do que Florence disse. Você pode forçar qualquer porta, mas vai viver na sala errada. Ou pode confiar e deixar Deus abrir a porta certa, onde você vai ser feliz, não só bem-sucedido.